Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, e olha os assuntos que a gente vai abordar aqui. A gente vai falar de vinho, vai falar de champanhe, vai falar de café. Então, sextou, né? Mas não vamos trazer nenhuma boa notícia em relação a isso. Mas a gente também vai trazer aí o raio-x de como foi a pesquisa do comércio, a pesquisa do varejo, nesse mês agora de janeiro, né? Janeiro para o IBGE. A gente já está em março, mas a divulgação ainda é de janeiro. E a gente vai falar também, se der tempo, sobre os impostos que são zerados da cesta básica a partir de hoje, o que deve ter essa isenção. Então hoje o programa está bastante extenso, eu não vou perder tempo, já vou passar para a agenda. Então vamos ver o que já tem e o que a gente espera para essa sexta-feira. Lá na Alemanha saiu o CPI de fevereiro, então o índice de preços ao consumidor por lá já foi divulgado cedinho, às 4 horas da manhã. Também lá pela Europa, no Reino Unido, 4 horas da manhã, produção industrial de janeiro. Às 9 saiu a pesquisa mensal do comércio, tanto do varejo restrito quanto do varejo ampliado. Esses dados a gente vai trazer com bastante detalhe para vocês, então a gente vai destrinchar o que trouxe essa queda no varejo no mês de janeiro. Assim como os serviços, o varejo ele também mostrou desaceleração. E aí tem alguns pontos de alerta que eu acho que a gente precisa ficar de olho em relação ao comércio. Mas vamos seguir, porque a agenda ainda não acabou. Então vamos ver aí quem ainda fala, né? Dirigente do Banco Central Europeu, Piero Cipollone, discursa em um evento organizado pela Universidade de Bocconi, na Itália. E a gente tem mais indicadores vindo por aí, porque às 11 horas da manhã, a Universidade de Michigan ela vai trazer o índice de sentimento do consumidor e perspectivas de inflação para 1 e 5 anos. Esse dado ele deve ganhar um pouco mais de relevância. Como vocês estão vendo hoje nos Estados Unidos, saem os dados da Universidade de Michigan e, em seguida, às 15 horas, postos de petróleo e plataformas em operação. Como a gente tem poucos dados por lá, esses dados devem ganhar um pouco mais de relevância, principalmente as expectativas de inflação. Por quê? Essa semana foi importante para a inflação, foi uma semana de divulgação na inflação. Então, a gente deve sim ter um protagonismo das expectativas de inflação, ainda que preliminares, tá? Na Argentina, às 4 horas, sai a inflação ao consumidor, o CPI. Então, aqui, né, a agenda bem focada em poucos pilares, então poucos condutores para o dia de hoje. E aqui no Brasil, a grande estrela fica assim com a divulgação do IBGE, que já é o que eu vou contar para vocês. O IBGE divulgou hoje os dados de varejo, né, os dados do comércio, o varejo restrito e o varejo ampliado, e a gente teve uma queda nesses dados de varejo. Então vamos ver como é que primeiro ficaram esses números e eu já explico para vocês o que aconteceu. Vamos lá! De janeiro em relação a dezembro, tá? Então aqui a gente está falando de variação mensal. O varejo recuou 0,1% e o varejo ampliado, que é aquele que consideram outros setores, e a gente vai ver daqui a pouquinho os detalhes de quem puxou o varejo ampliado para cima, porque ele é um pouco mais abrangente, tá no próprio nome, ele subiu 2,3%. O que me preocupa aqui em relação ao varejo e o volume de vendas no varejo? Essa queda de 0,1 em relação a dezembro já vem de um mês desacelerado. O mês de dezembro não foi bom para o varejo. E o mês de dezembro ele é um mês historicamente mais forte para o varejo, porque a gente tem festas de fim de ano, a gente tem comemorações de Natal, de Ano Novo, e normalmente é um mês um pouco mais forte. Claro que agora a gente está tendo uma antecipação disso por conta da Black Friday, então muito vem ali no mês de novembro, mas o mês de dezembro, ele é historicamente forte para o varejo. E não foi nesse ano. E o mês de novembro também não foi espetacular. Então a gente já vem de uma desaceleração do varejo sendo observada, do varejo principalmente do restrito, que tem menos ali categorias, menos atividades na sua composição, mostrando sinais de preocupação. Porque em dezembro, que a gente tem Natal, o Papai Noel não ficou ali Eu ia falar uma coisa, gente, mas não vou falar. O Papai Noel não trouxe muitos presentes, então aqui a gente começa a ter uma preocupação com o varejo de quanto que a taxa de juros já está afetando esse setor.
O varejo ele é um dos primeiros setores que a gente pensa em relação à taxa de juros alta que vai sofrer. Então, se a gente tem uma alta dos juros, qual o primeiro setor que vem na nossa cabeça que vai começar a sofrer em consequência disso? O varejo e a construção civil, que também depende muito de crédito. E por que o varejo? O varejo ele é dependente de crédito porque as pessoas não conseguem fazer suas compras à vista. Se a gente começa a ter uma taxa de juros mais alta, o varejo começa a ter uma expectativa de queda porque vai ter ali um estrangulamento desse crédito, não só na oferta, que vai ficar diminuída, mas também ali por questões ligadas à taxa de juros ficar mais alta mesmo, o custo do crédito ficar mais caro e a gente vai ter tanto maior inadimplência como também uma oferta mais restrita. Uma oferta mais restrita de crédito faz com que as pessoas consumam menos no varejo. Então, a gente está começando a ver os resultados dessa alta da taxa de juros um pouco antes do que se esperava. A gente tem dois tipos de nomenclaturas que a gente fala para essa desaceleração da economia. O pouso suave e o pouso forçado. O pouso suave é quando a desaceleração por conta de alta de juros começa a acontecer suavemente, como um pouso suave. O pouso forçado está no próprio nome também. É um pouso ali de mergulho, é uma coisa forçada. E parece que a nossa desaceleração está com mais cara de pouso forçado do que de pouso suave. E por isso está trazendo muita preocupação. Ontem a gente teve a pesquisa mensal de serviços e ela mostrou justamente a desaceleração do consumo das famílias. E consumo das famílias também é um dos primeiros pontos que começam a responder se a gente tem alta dos juros. Pô, os juros estão altos. A gente começa a ter desaceleração. Quem que vai sofrer primeiro? Quem que vai começar a perder a renda primeiro? Quem que vai entrar de novo naquela sinuca de ter que escolher entre consumir um serviço e comprar alguma coisinha? Normalmente é o lado mais fraco da corda e isso estoura normalmente para o trabalhador. Então, aí a gente vê isso acontecendo nos serviços e agora no comércio, que não deixa de ser um ramo dentro dos serviços, mas a gente analisa ele ali individualmente. Mas vamos ver como é que ficou o comércio em relação às outras métricas. Aqui a gente tem... Não, pode voltar, gente, naquele gráfico mesmo, que eu vou passar ali pelo janeiro de 2025 em relação ao ano anterior. Então, o varejo restrito, ele ficou ali com uma alta de 3,1 e o ampliado de 2,2 em relação a janeiro do ano passado. Então, aqui a gente está olhando em janeiro com base de janeiro. E janeiro, gente, é um mês sazonalmente ruim para o varejo, porque as pessoas consomem normalmente em novembro e dezembro, e janeiro os serviços são puxados por outras atividades que não comerciais. Mas ainda assim, esse mês de janeiro, mesmo fraco, foi melhor do que janeiro do ano passado. No acumulado de 12 meses, o varejo sobe 4,7 no restrito e 3,8 no ampliado. Aqui mostrando que nos 12 meses o varejo ele conseguiu crescer, então teve um crescimento sim, mas esse crescimento começa a enfrentar desafios, principalmente vindos da taxa de juros. Então esse é o ponto de alerta, né? Esse mês a gente teve pesquisas que ou ficaram estáveis ou tiveram desaceleração. E essa desaceleração ela já vem como reflexo da taxa de juros. E isso sim começa a trazer preocupação. Então o alerta é justamente nessa desaceleração. Ela vai persistir ou é realmente uma questão sazonal de janeiro? A gente vai começar a ter o pouso cada vez mais forçado, vai começar a ver outros pontos da economia reagirem também à taxa de juros mais alta? A gente vai começar a ter uma desaceleração na economia urbana a ponto de isso impactar o desemprego? Então é isso que a gente precisa realmente ficar atento a partir de agora, porque é a grande preocupação em relação aos juros e os sinais já estão aparecendo e a gente começa inclusive com isso, né, com esses sinais aparecendo, com a economia já mostrando desaceleração, expectativas de que talvez o ciclo da alta dos juros esteja perto do final, porque ninguém aguenta mais esses juros subindo. Então vamos aqui agora ver as atividades do varejo que mostraram aí a variação nesse mês. O comércio varejista ele caiu 0,1, tanto em janeiro quanto em 12 meses. Aqui eu acho que está repetido, tá, gente? Então não vamos considerar a última coluninha aqui. Vamos olhar só o comércio, a primeira aqui de janeiro, tá? Então o comércio varejista ele caiu 0,1, combustíveis e lubrificantes subiram 1,2, os supermercados e hipermercados ficaram estáveis,
Tecidos, vestimentos e calçados caíram. A gente tem os móveis e eletrodomésticos caindo também. Artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria caíram com força também. Equipamentos de materiais para escritórios subiram. A gente tem outros artigos de uso pessoal também puxando o índice para cima. E aí, quando a gente olha o ampliado ali embaixo, que subiu 2,3%, a gente vê que a alta foi puxada por veículos, motos, partes e peças. E materiais de construção. E aí é que vem a grande questão, né? O varejo restrito, ele teve uma queda muito puxada ali por vestimentos, calçados, móveis e eletrodomésticos. Isso até esperado. Móveis e eletrodomésticos normalmente são itens que o brasileiro precisa se financiar. Ele precisa do crédito para comprar aquilo. Então, os móveis e eletrodomésticos, até a gente entende essa queda já como reflexo da taxa de juros. Só que outros setores que também dependem dessa taxa de juros, como, por exemplo, veículos, motos, partes e peças, eles puxaram o varejo para cima. E o material de construção também. Então, aqui, né, mostra que as famílias, elas estão já mostrando alguns pontos de não compra. Isso vem muito em linha com o índice de confiança do consumidor e o próprio índice dos gerentes de compras, porque o índice de confiança do consumidor já tinha contado para a gente. Quem assiste a gente aqui todo dia e acompanha os índices que vão saindo dia após dia, já sabia que as pessoas e as famílias elas estão mais receosas para comprar desde o começo do ano. Elas já estão começando a ponderar onde que elas vão gastar a sua renda, porque estão com medo do futuro. O índice de incerteza, o índice da análise das expectativas futuras está muito ali em queda, né? Então as pessoas estão com medo do futuro, elas não querem gastar a renda porque não sabem o que vai vir pela frente. Então é mais a análise das expectativas futuras, e a atual também não está tão bem, mas as análises das situações futuras estão trazendo um medo ali para o consumidor brasileiro. Então ele vai dar uma segurada no consumo, ainda mais em um momento de crédito restrito. Mas causa espanto que a gente tenha veículos, motos, partes e peças subindo, porque também é normalmente um setor, uma atividade, um ramo do varejo que responde de forma negativa à taxa de juros. Então, a alta de taxa de juros vai diminuir esse consumo, mas isso ainda não apareceu aqui. A gente vê mais no consumo das famílias, naquele consumo de itens mais cotidianos, tirando móveis e eletrodomésticos, essa queda acontecendo. Então, a gente vê aqueles itens mesmo de dia a dia, combustíveis lubrificantes não é o caso, mas se a gente for pegar supermercado, que ficou andando de lado, vestidos e calçados, são itens de menor valor agregado. Mas a gente pode ter, sim, com o aperto da taxa de juros continuando, o impacto também acontecendo aqui no varejo ampliado, que considera também essas outras categorias. Então, aqui o que eu deixo mais de alerta para vocês a gente precisa agora começar a acompanhar tanto a pesquisa mensal de serviços, quanto a do comércio e a da indústria, para ver se a gente vai ter, sim, essa desaceleração por conta do enxugamento do crédito, e o câmbio também elevado traz os desafios. Então, são desafios que foram colocados a partir de agora para a economia urbana. E aí a economia urbana vai ter que crescer em meio a esses desafios. E a gente sabe que são desafios bem complicados, porque você está colocando ali expectativa de lucro mais para cima. Então, se você tem ali uma produção e você pode sentar num título que vai te pagar quase 15% ao ano, você tem o risco da produção, de colocar o seu dinheiro na produção, colocar o seu dinheiro em risco e ganhar ali com o fruto do seu investimento do lado real da economia. Mas você tem, por outro lado, a opção de colocar o seu dinheiro num título que paga 15% ao ano, praticamente sem risco, com risco soberano. E aí isso traz também um entrave para o investimento do lado real. Porque, convenhamos, superar 15% com risco, sendo que você pode ganhar 15% sem risco, acaba sendo uma comparação desfavorável. Então, muitas vezes, nesse cenário, o recurso pode ir para o lado financeiro e não para o lado real. E aí começa esse estrangulamento. Além disso, se a gente começa a ter uma alta de juros que vai estrangular essa demanda doméstica, que é o que a gente viu acontecer com o consumo das famílias na pesquisa mensal de serviços, começa a ver aqui no comércio em dezembro, que é o mês de Natal, começa a ver na indústria esses entraves para o crédito também ali ficar mais caro, o custo de capital ficar mais caro. Se a gente começa a ter esses entraves e a expectativa da demanda para frente
não vai ser positiva. Então, o detentor do capital ali, o empresário, o dono do varejo, o dono do serviço, ele vai pensar, bom, eu não vou botar mais dinheiro na minha produção, porque pode ser que a demanda não venha no futuro. E é justamente essa expectativa que acaba fazendo com que a economia também desacelere. Os dois juntos vão trazer esse pouso que a gente está vendo um pouco mais forçado e que, inclusive, está sendo comemorado pelo mercado financeiro. Mas eu nem vou entrar nesse assunto agora, porque senão eu vou ficar aqui um tempão falando. Vamos já para o próximo, porque a gente tem mais coisa para falar para vocês, que é o preço do Bom Dia. Pois é, ele voltou. O café voltou, ele voltou para o radar não brasileiro, mas para o radar internacional. Então a gente tem aí o preço do café. Gente, só um minutinho, que eu vou tomar uma aguinha aqui, porque senão não vou chegar no fim do programa hoje. Vamos lá. Muito obrigada pela paciência de vocês. Vamos lá, o preço do café está disparando. Isso aqui é mercado internacional, tá? É commodity negociada na ICE, esse gráfico é da Bloomberg. E a gente está vendo o café atingindo novos picos. Entre fevereiro e março aqui a gente vê que já teve um novo pico do preço do café. Novembro a gente já tinha tido um pico e eu estou falando disso para vocês há um tempão. Eu lembro que a primeira vez que eu trouxe esse assunto aqui no programa fui alvo de chacota. Porque, o café, por que as pessoas estão preocupadas com o café? Eu falei, gente, o café está subindo e não é pouco. E a gente vem enfrentando uma série de problemas de oferta do café. E os preços do café, eles continuam disparando. E eles não estão ali com esses problemas de oferta que vem desde o ano passado. Pode ver que setembro teve ali pico de preço de café. Em abril, a gente começa a ter o primeiro pico de preço de café. Ele atinge esse patamar de abril algumas vezes entre maio, julho, e depois ele dispara em setembro, atinge uma máxima ali que não era vista há muito tempo, e aí a gente começa a atingir máximas cada vez maiores. E isso traz preocupação para o comércio global de café. Não é só para a gente aqui que o café está caro. O café ele vem enfrentando vários problemas também de oferta. O Vietnã, que é um produtor grande de café na modalidade robusta, então ele produz o café robusta e ele está com questões climáticas também. O Vietnã está enfrentando questões de calor, ele está enfrentando as questões climáticas que estão diminuindo a qualidade e a quantidade desse café. E isso sem contar ali a mudança de pauta de cultura. Então a cultura ela está migrando também para outros tipos de produto para suprir demandas chinesas, mas o Vietnã ele é um produtor importante de café que também está com problema. O Brasil eu não preciso nem falar, eu sempre conto para vocês todos os índices de inflação que saíram até agora, ou café moído para as pessoas, ou café em grãos para o produtor, estão sempre ali nas cabeças, estão sempre nos destaques positivos, mas que são negativos para a gente, então eles estão sempre com as maiores altas. E esse café, esse preço do café, ele vem justamente dessa composição global. O Vietnã está com problema de oferta e parte da área plantada também está sendo destinada para outra cultura. Aqui no Brasil, a gente nem precisa falar dos problemas climáticos. A gente teve no ano passado queimada nas regiões que produzem café, a gente tem problemas climáticos aqui que eu também não preciso falar, né? Acho que está todo mundo sentindo que não para de ficar cada vez mais calor. E daqui para frente a gente vai ter verões mais quentes. Isso não é para a gente pensar só sobre o café, só sobre os ovos. É para a gente pensar sobre a nossa existência humana também. O que a gente está fazendo com o nosso planeta Terra, que está aquecendo cada vez mais e que está trazendo os reflexos que começam a pesar no nosso bolso. E aí sim as pessoas vão começar a refletir. Por que não refletiram antes de pesar no bolso? Precisou pesar no bolso para a gente levar em consideração a questão climática? E eu nem estou falando dos negacionistas climáticos aqui. Estou falando mesmo de pensar em alternativas. Porque daqui para frente vai ser só para trás. Daqui para frente só vai ter cada vez mais os verões mais quentes e isso vai penalizar todas essas culturas. E o Brasil está sofrendo com isso também agora. 2 produtores de café importantes sofrendo com a oferta e não é só não teve a safra que se esperava. Não teve a safra que se esperava, os grãos que começam a ser produzidos começam a ser menores, de menor qualidade,
E aí a parte da exportação também tem ali, né, a sua oferta diminuída. O que fica aqui a gente já sabe que é o café de menor qualidade, o café de maior qualidade vai para exportação. E a gente tem outros poréns que a gente precisa pensar no café brasileiro aqui. Nós somos o maior produtor de café, né, um dos maiores produtores de café. E eu não acho que a gente tenha que substituir o café por chá, como já foi falado várias vezes, inclusive aqui no chat. Eu acho que nós somos os maiores produtores de café e isso deveria chegar à mesa de quem produz esse café, que é o trabalhador brasileiro. Mas eu nem vou entrar muito nesse aspecto. O que eu estou querendo dizer aqui é que se a gente tem uma oferta de café diminuída e uma demanda de café que não diminui, o preço internacional desse café vai acontecer o que aconteceu aqui no gráfico. Acontecendo o que aconteceu aqui no gráfico, com um dólar elevado, você acha que o produtor de café vai vender na máxima exportando em dólar ou ele vai vender aqui dentro porque ele é bonzinho? Não, ele vai exportar em dólar na máxima do gráfico. Então ele vai exportar esse café com um dólar mais elevado para buscar o seu lucro, sim. Tepa que o produtor de café está pensando se a gente está pagando alto, se a gente está pagando muito ou não no nosso café, se a gente está deixando de consumir café ou não, por conta do preço. Coitado do Brasil, não vai pensar na gente, ele vai pensar realmente no que maximiza o lucro dele, que é vender na máxima, ainda em dólar. E o que sobra aqui, a gente não pode esquecer que vai ter uma certa paridade, porque se ele pode vender em dólar na máxima, você acha que ele vai vender aqui mais barato? Ou ele vai trazer uma paridade em dólar também para vender aqui? Então, isso está acontecendo, só que a gente precisa pensar que é uma conjuntura também global. Não é só uma coisa ou outra, né? Não é só o Brasil que está com problema, é o Brasil, é o Vietnã e o mundo todo que está enfrentando essa questão climática. Então, eu acho que é um ponto, a gente brinca, a gente fala do café, tá cara acordar, mas eu acho que a gente precisa acordar para discutir essas questões que estão cada vez mais urgentes e a gente parece que só para pensar quando afeta realmente uma produção, quando afeta ali a gôndola do supermercado, quando a gente começa a sentir o peso no bolso. Então, mais uma vez o café aqui em pauta no Mercado Investimentos e mais uma vez para eu trazer más notícias que parece que não vai arrefecer tão cedo, assim como o nosso calorão. Mas o que também não vai arrefecer tão cedo é Donald Trump, porque Donald Trump parece uma criança mimada, daquele tipo que se você coloca algum ponto, ele já vem com outro para dar ali uma retaliação e começa a parecer mesmo uma briga de criança mimada. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês, não sei se nós temos o gráfico, Temos o gráfico, olha só. Parece que Donald Trump está ameaçando, em retaliação à União Europeia, de taxar vinho e champanhe. Gente, vocês não entenderam errado. Ele quer taxar vinho e champanhe em retaliação à União Europeia pela nova medida, pelos novos desdobramentos da guerra comercial. Ele ficou irritado porque os europeus começaram a implicar. Olha só, gente, eu vou ler para vocês não verem que eu estou mentindo. Donald Trump começou a implicar porque os europeus, na verdade, ele ficou irritado, porque os europeus estão implicando com o Bourbon do Kentucky e com as motocicletas Harley Davidson. Questionou o presidente dos Estados Unidos em reação à União Europeia sobre as taxas de aço e alumínio. Então, Donald Trump está colocando, né, em jogo, em conflito, uma questão porque realmente ele é uma criança mimada que não consegue ser contrariado. Sabe aquela pessoa que quando você confronta, ela age pior? Ela começa a ter uma atitude cada vez pior? Para tentar ali confrontar e levar o debate para um nível que não faz o menor sentido e parece que não tem nem coerência ali, ele faz isso. E aí, quando ele fala esse tipo de absurdo, ele gera uma incerteza muito grande, porque ele está falando em taxar em 200% esses itens europeus, que são os maiores exportados para os Estados Unidos. Eu até fiz um gráfico, eu montei um gráfico com base num dado da Bloomberg, que mostra ali que o vinho, né, lidera ali os produtos exportados da União Europeia para os Estados Unidos em 5,2 bilhões de euros, os destilados em seguida com 3,6 bilhões, aí vem óleos essenciais, produtos florestais, mas ele quer agir aqui nesse topo, ele quer taxar em 200%. Então, parece que make America sober again, né, porque quer aí aumentar o preço dos vinhos e dos destilados que vêm da Europa. Mas
a gente vê essa birra. Eu quero trazer aqui, não é nem a questão de quanto exporta ou da guerra em si, mas da birra do Donald Trump, que acaba gerando um ambiente de incertezas, e esse ambiente de incertezas acaba impactando em uma série de outros fatores que chegam aqui na gente. Então, se Donald Trump começa a agir com muita birra, começa a agir com esse tipo de comportamento, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele não é uma criança fazendo birra no chão da casa dele, não é uma pessoa fazendo birra em qualquer ambiente que seja, ele é o presidente dos Estados Unidos. Se ele começa a ter esse tipo de atitude, vamos entender que isso causa consequências, e essas consequências, por exemplo, podem ser um aumento das treasuries, dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Aumentou o título de dívida dos Estados Unidos, o que acontece com o recurso que está nos emergentes? Sai para buscar ganho lá. Saiu para buscar ganho lá, saiu o dinheiro daqui para os Estados Unidos. O que acontece com o dólar aqui? O dólar sobe. Então a gente precisa entender que uma birra do Donald Trump não é só uma birra do Donald Trump. Uma birra do Donald Trump gera ambiente de incerteza, gera ambiente de dúvida. Será que ele vai mesmo fazer isso? Porque ele já voltou atrás, mas ele também é meio destemperado, então pode ser que faça. E aí, essa dúvida, essa incerteza é o que faz, por exemplo, as expectativas de inflação irem para cima, é o que faz as treasuries subirem, é o que também mexe com o nosso dólar aqui, com o dólar frente aos pares, e não só os emergentes, mas aos pares também. Então, é esse tipo de consequência que a gente tem. Aí, um dólar mais alto vai impactar no preço de um monte de coisa. Então, a gente precisa entender que uma birra dele não é só uma choradeira. Uma birra dele é incerteza macroeconômica, é incerteza de guerra comercial, é acirramento de uma guerra comercial que não traz benefício nenhum para ninguém. Só traz esse ambiente cada vez mais incerto e que vai trazer também mais desafios, não só para os Estados Unidos, mas para todos os outros países. E acho que esse eu brindo, sextou com vocês, com o champanhe tributado 200%. Estou brincando, mas vamos aí seguir essa sexta, porque daqui para frente mesmo as notícias vão ser desse tipo. Se a gente continuar tendo um presidente que age dessa maneira, as notícias vão ser desse tipo. E nessa briga, nessa briga de guerra comercial, nessa luta, o que eu vou chamar vocês? Para o nosso encontro que vai acontecer no domingão, logo daqui a pouco, porque hoje já é sexta. Então, domingão, a gente tem o encontro imperdível sobre o Muhammad Ali. Então, a gente vai explicar essa história para vocês. Quem vai contar essa história para vocês é a própria filha do Muhammad Ali, e vai ter ali um encontro muito especial em relação a isso, porque ele não é só um lutador de boxe. Ele não só lutou no ringue, foi um excelente lutador de boxe. Ele também lutou contra a desigualdade, ele deu ali KO nessas lutas também que ele defendia com muito afinco. E eu acho que a história dele precisa ser contada não só por ele ser um excelente boxeador, um grande boxeador, mas também por lutar aí contra a desigualdade. Então, já sabe, iclmercado.com.br, ou no QR Code, ou no link aqui embaixo. Se inscreve para não ficar de fora e não esquecer esse encontro incrível que a gente vai ter no domingo com vocês. E agora, cheguei. Vou beber mais uma água antes de passar para o rolê. Mas agora vocês ficam com o Rolê ICL, com o William De Luca e Guga Noblat. Eles já estão prontos para receber vocês de braços abertos. Uma excelente sexta-feira. Não tem jeito melhor do que começar a sexta-feira senão rolezando. Então vocês estão agora com o Rolê ICL na sequência. Um beijo e até segunda-feira, pessoal. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha. Faltam só 2 dias para a luta começar. Pois é, a luta de Muhammad Ali. Daqui a 2 dias vocês vão conhecer a história na íntegra da maior lenda do esporte. Daqui a 2 dias a gente se vê.